Uma matéria da Carta Capital, uma matéria entrevista sobre a PEC 241. PEC 241 é a condenação de morte para milhares de brasileiros. Em vez de sacrificar a saúde e a educação no ajuste fiscal, o ex-ministro propõe o enfrentamento à injustiça estrutural tributária no país. Subfinanciado desde a sua criação, o Sistema Único de Saúde já tinha sua sustentabilidade ameaçada pelas transformações que o país passa. Um acelerado envelhecimento da população, acompanhado do aumento da prevalência de doenças crônicas, a demandar tratamentos prolongados e dispendiosos. A PEC 241, que congela os gastos públicos por 20 anos, apenas agrava o problema, com a perspectiva de perda real de recursos, avalia o médico José Gomes Temporão, ex-ministro da Saúde do governo Lula. Aprovada por uma comissão especial da Câmara, a proposta deve ir à votação no plenário nesta semana. Para diminuir resistências parlamentares à aprovação, o relator Darcísio Perondi, olha só, gente, para diminuir resistências parlamentares à aprovação, o relator do PMDB, tinha que ser Darcísio Perondi, combinou com o governo uma mudança no projeto. O congelamento dos recursos de saúde e educação começaria não em 2017, como previa a proposta original do governo, mas em 2018. Além disso, o novo relatório estabelece que a base de cálculo do piso da saúde em 2017 será de 15% da receita líquida e não de 13,7% como previsto inicialmente. Isso aqui é um engodo, tá? É para amaciar o povo. Isso daqui é para amaciar o povo. Mesmo com o alívio no primeiro ano, é prevista uma perda acumulada de centenas de bilhões de reais ao longo dos 20 anos de vigência. Essa decisão do Congresso é uma condenação de morte para milhares de brasileiros que terão a saúde impactada por essa medida irresponsável, diz Temporão, e ele tem toda a razão, em entrevista à Carta Capital. Estamos falando de fechamento de leitos hospitalares, de encerramento de serviços de saúde, de demissões de profissionais, de redução do acesso, de aumento da demora no atendimento. Para o ex-ministro, o país renuncia ao seu futuro ao sacrificar a saúde e a educação no ajuste fiscal. Se existe um problema macroeconômico a ser enfrentado do ponto de vista dos gastos públicos, há outros caminhos. Mas este governo não parece disposto a enfrentar a questão da reforma tributária. E não é só a questão da reforma tributária, gente. A questão é a arquitetura econômica e principalmente o endividamento público, porque a carga tributária está anexada, ela responde o sistema da dívida, o crescimento da dívida pública, dos juros da dívida pública. Temos uma estrutura tributária regressiva no Brasil, que penaliza os trabalhadores assalariados e a classe média, enquanto os ricos permanecem com seus privilégios intocados. E Marx já dizia que a carga tributária ela responde à dívida pública. Se a dívida cresce, a carga tributária também cresce. Então, quer dizer, não é bem a carga tributária, e sim o endividamento público, que as pessoas, até mesmo o ex-ministro aqui, não quer tocar no vespeiro, sabe? Parece que é um assunto assim que não pode ser dito, que não pode ser tocado, quando na verdade é o epicentro dessa questão. Mas tudo bem, vamos por essa via da carga tributária, mas você sabe que reforma tributária aqui implica auditoria da dívida, não tem outra salvação, tá? Carta Capital. O que representa a PEC 241 para a saúde pública? José Gomes Temporão. Todos nós, especialistas em saúde pública que militam pela reforma sanitária há décadas, estamos estarrecidos por esta proposta. De um lado, ela denota a ignorância do governo sobre a dinâmica do setor de saúde. Não é ignorância, tá, gente? Não é ignorância, isso aqui é má fé. Eles não são ignorantes, não, eles são filhos da puta mesmo.
Bastaria fazer uma consulta ao portal Saúde Amanhã da Fiocruz, que abriga uma série de estudos prospectivos dos impactos das transformações econômicas, políticas e sociais no campo da saúde para as próximas décadas, para que a PEC 241 fosse repensada. Estamos vivendo um período de acelerada transformação no Brasil do ponto de vista demográfico, epidemiológico, tecnológico e organizacional. Estas mudanças vão pressionar substancialmente o Sistema Único de Saúde, ameaçando inclusive a sustentabilidade econômica. Um desses fatores de pressão é o envelhecimento da população brasileira, pois os idosos demandam maior atenção médica. Sim, esse é um dos aspectos, a transição demográfica. O Brasil está passando por um processo de envelhecimento populacional muito rápido, praticamente na metade do tempo que a França levou para concluir essa mesma transição. Também há uma mudança no padrão das enfermidades. Aqui a gente lembra, logo de cara, das palavras lá da cidadã do FMI, né, naquele informe que teve, falando que eles precisam tomar uma atitude rápida com relação aos velhos, aos idosos, porque eles não movimentam, eles são prejudiciais à economia mundial. Então começa pelo Brasil, tá? Vamos começar matando idoso por aqui, pelo Brasil. As doenças infecto-contagiosas estão perdendo espaço relativo, enquanto avançam as doenças crônicas, que representam um custo mais alto, não apenas no diagnóstico, mas em virtude do tratamento prolongado, que pode se estender por toda a vida. A Organização Mundial da Saúde projeta que em 2030 as principais causas de mortalidade no mundo não serão mais as doenças cardiovasculares e cerebrovasculares, e sim o câncer, que tem um custo de tratamento altíssimo. Aí a gente lembra também, né, que a indústria farmacológica, esse cartel, faz de um tudo para obstar qualquer tipo de cura que venha surgir. A gente viu aí a fosfoetanolamina, que pode ser uma resposta para a cura do câncer, que está parada e eles não permitem que haja andamento para essa substância. A própria Anvisa acaba que obstando também. Então aqui tá tudo certinho, tá tudo no lugar, viu? No lugar que eles querem. Ou seja, os gastos com saúde só tendem a aumentar, diz Carta Capital. Na verdade, acho equivocado tratar a saúde como gasto. Aqui é a fala do ex-ministro, tá? Do conjunto de políticas sociais, ela tem uma dinâmica própria que pode, inclusive, fazer parte da solução macroeconômica para sair da crise. Ao contrário de outras áreas, nas quais a tecnologia costuma substituir o trabalho humano, na saúde ocorre justamente o contrário. Quanto mais tecnologia você incorpora, maior será a demanda de mão de obra qualificada. Gostaria, porém, de destacar uma profunda injustiça ao ponto de vista político. Os que estão patrocinando a PEC 241, esse crime contra a saúde pública, estarão protegidos por seus planos e seguros saúde, inclusive subsidiados pelos contribuintes. Os funcionários públicos dos três poderes têm planos financiados em parte pelos impostos pagos por todos os brasileiros. Que lindo, não? Os legisladores fazem parte dos 20% da população que dispõem de plano de saúde, mas esta decisão afetará profundamente os 80% que só podem contar com o sistema público. No entanto, gente, quem tem um plano de saúde capenga, que vive aí na justiça contra ele, sabe muito bem que certos exames eles têm que correr para o SUS, para o Sistema Único de Saúde. Então, não é porque você tem um planinho de saúde mais ou menos que você acha que a PEC não vai te atingir. Vai te atingir sim, senhor, viu? Carta Capital. O governo argumenta que não está retirando dinheiro da saúde. Ministro, isso é retórica. Eles também dizem que para 2017 colocarão recursos a mais. No entanto, a partir de 2018 a saúde estará submetida à mesma regra, de ter o orçamento reajustado pela inflação acumulada no ano anterior. Ora, isso é desconhecer completamente que a inflação e a dinâmica da saúde seguem uma trajetória absolutamente distinta.
Todos sabem disso. Há toneladas de estudos que comprovam esse descompasso. Uma medida como essa, que vigorará por 20 anos, levará a um profundo desfinanciamento da saúde, que a partir do terceiro ou quarto ano terá uma perda real de recursos, enquanto a demanda só aumenta. Se existe um problema macroeconômico a ser enfrentado do ponto de vista dos gastos públicos, há outros caminhos, mas este governo não parece disposto a enfrentar a questão da reforma tributária. Repito, não é só a questão da reforma tributária, tá, gente? Essa questão da reforma tributária está anexa ao endividamento. Se mexer nela e não mexer no endividamento, não adianta nada, porque o que faz a carga tributária ser tão descompensada e tão alta é o endividamento público tão alto também. Por que não taxar melhor os 71 mil brasileiros mais ricos? Eles ganharam, em média, 4,1 milhões de reais no ano de 2013 e estão submetidos a uma carga tributária efetiva inferior a 7%. Temos uma estrutura tributária regressiva no Brasil que penaliza os trabalhadores assalariados e a classe média, enquanto os ricos permanecem com os seus privilégios intocados. Deveriam ficar de fora do ajuste fiscal as áreas de saúde, educação, ciência e tecnologia, pois delas dependem o futuro do país, o nosso projeto de desenvolvimento. Ou seja, né, meu povo, eles entregam o pré-sal, que é uma área estratégica para os estrangeiros, dão de graça para a exploração das multinacionais, e na área estratégica social, que é saúde, educação, ciência e tecnologia, eles simplesmente cortam qualquer tipo de recurso por 20 anos. Isso daí é tirar o sangue do país, ir no sistema imunológico do país, é destruir o país, é deixar o país fraco, pusilânime, morto. Mas quem vai enfrentar os patos da Fiesp? Aquilo parecia ser um recado claro de que os ricos não estão dispostos a pagar mais impostos. O pobre brasileiro, ele é tão alienado que ele foi na onda do pato da Fiesp. Ele foi na onda, né? E aí quem tá pagando o pato é ele. É verdade, existe uma casta de brasileiros que detém uma fatia muito grande da renda nacional e pagam proporcionalmente muito pouco. O Brasil é um dos raros países do mundo que isentam empresários de pagar impostos sobre lucros e dividendos. De 34 países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, apenas México, Eslováquia e Estônia seguem essa tendência. Ou seja, a empresa paga o seu imposto, mas a pessoa física, quando declara essa renda, não é tributada. Poderíamos fazer uma profunda discussão sobre essas disparidades, mas isso não entra na agenda política, até porque esse governo expressa justamente os interesses dessa casta de privilegiados. Ou seja, é um governo plutocrata, né? Aí coloca a primeira-dama vestida de modo humilde, aquele modo de princesa pobre da Disney, para dar uma disfarçada. E tem trouxa que acredita. Tem trouxa que vai acreditar naquilo, quando tudo isso que nós estamos vendo aqui é em detrimento do pobre. A bem da verdade, nenhum governo enfrentou com seriedade a questão da regressividade da estrutura tributária do Brasil. Não enfrentou, e também não enfrentou a questão do endividamento público. Nenhum governo enfrentou isso. Sim, infelizmente, isso permaneceu intocável mesmo nos governos petistas de Lula e Dilma Rousseff. Tá aí um erro do PT que não tem perdão, meu povo. Petista, não tem perdão isso aqui, hein? Até hoje estamos nessa encruzilhada, com a necessidade de uma reforma política, de uma reforma tributária, com a saúde e a educação como grandes desafios, e a auditoria da dívida pública. Vou ter que colocar aqui, ó, e a auditoria da dívida pública, porque sem esse finalzinho aqui, não tem todo o resto. Qual é a estimativa de perda de recursos para a saúde pública? O Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada fez uma projeção, antes dessa última mexida no texto da PEC 241, que demonstra um impacto brutal, centenas de bilhões de reais, em um cenário de crescimento do PIB de 2% ao ano. A perda acumulada em 20 anos seria de 654 bilhões de reais, segundo uma nota técnica divulgada pelo IPEA no final de setembro. De acordo com uma projeção feita
por uma consultoria da Câmara, somente no ano de 2025 a perda seria de 63 bilhões de reais. No acumulado de 10 anos chega a 331 bilhões. Gente, o brasileiro, ele briga por 20 centavos, mas ele não é capaz de despertar por bilhões. Essas cifras mastodônticas aqui estão desconectadas do dia a dia do brasileiro. Por isso que ele não sente, ele não vai sentir na pele na hora, ele vai sentir aos poucos, ele vai sentir nos serviços que, quando ele for utilizar, irão negligenciar as necessidades dele. Mas esses bilhões aqui o brasileiro não sente. Ele está desconectado, ele está descolado dessas cifras. E para ele é melhor brigar por 20 centavos. Na verdade, não se trata de números, estamos falando de mortes. Essa decisão do Congresso é uma condenação de morte para milhares de brasileiros que terão a saúde impactada por essa medida irresponsável. Estamos falando de fechamento de leitos hospitalares, de encerramento de serviços de saúde, de demissões de profissionais, de redução de acesso, de aumento na demora do atendimento. Carta Capital. E os dados da OMS revelam que o investimento público em saúde no Brasil é inferior à média mundial quando se analisa o gasto per capita. É verdade. E a estrutura de gastos do setor é absolutamente distorcida. Apenas 48% das despesas totais com saúde no Brasil são públicas. O restante, 52%, são gastos privados das famílias e das empresas. Os mais pobres também investem em recursos próprios toda vez que precisam comprar um medicamento ou ter acesso a algum serviço que não encontram na rede pública. No Brasil, o governo gasta pouco e o ônus do financiamento recai sobre as famílias. A PEC 241 só agrava essa situação. Para ter um parâmetro de comparação, na Inglaterra, que também tem um sistema de saúde universal, 85% dos gastos total é público. Essa é a grande diferença. Desde que nasceu, no final dos anos de 1980, o SUS está subfinanciado e agora corre o risco de passar por um processo de desfinanciamento, de retirada de recursos. O cardiologista e ex-ministro da Saúde, Adib Jatene, falecido em 2014, costumava fazer comparações com a situação anterior ao SUS, quando apenas os trabalhadores formais com carteira assinada tinham acesso aos hospitais mantidos pelo extinto Instituto Nacional de Assistência Médica da Previdência Social, INAMPS. Os demais dependiam da filantropia. O SUS incluiu milhões de brasileiros, jamais teve os recursos necessários para contemplar o aumento da demanda. O que se está defendendo aqui? Que não retornemos à situação pré-SUDES, quando havia 3 categorias de brasileiros, os ricos e os muito ricos, que pagavam diretamente pela atenção à sua saúde. A massa de trabalhadores formalmente inserida no mercado de trabalho, que eram garantidos pelos INAMPs, e agora beneficiam-se do plano de saúde das empresas, e os demais que dependem da caridade. A PEC 241 ameaça uma cláusula pétrea da Constituição de 1988, que é o direito à saúde. E a responsabilidade intransferível do que vier a acontecer é deste governo e dos congressistas que aprovarem este disparate. A responsabilidade também é da gente, se a gente se calar com relação a isso. É isso aí.